Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista com o gestor e hoje vocês podem ver que a casa está cheia. Então hoje eu estou aqui com o João Zanotti, que é o nosso analista responsável aqui pelo setor de utilidades públicas e infraestrutura, e como convidado especial, Victor Tâmega, da Rio Bravo, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os fundos de investimento em infraestrutura. Se você nos acompanha aqui, você já viu que a gente começou a cobertura de algum dos principais fundos de investimento em infraestrutura, mas é importante a gente entender da cabeça do gestor e como o fundo funciona no dia a dia, e entender também, vocês que estão acostumados a acompanhar nossos conteúdos aqui de fundos imobiliários, as semelhanças e as diferenças e as vantagens e desvantagens de cada um. Então, primeiro gostaria de agradecer a presença do Victor, prazer tê-lo aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre o RBIF e também sobre o mercado de fundo de infraestrutura como um todo. Victor. Beleza, Carol, João, obrigado, é um prazer estar aqui. E contem conosco, contem com a Rio Bravo e comigo, sempre que precisar a gente vai estar aqui conversando e trazendo as novidades para o mercado e para os cotistas do RBIF. Perfeito. Eu queria que você então se apresentasse um pouquinho qual é o seu papel lá na Rio Bravo, como é que você chegou, você sempre trabalhou no mercado de crédito, um pouquinho da sua trajetória profissional. Beleza, vou tentar resumir aqui exatamente 20 anos em 2 minutos. Mas vem cá, eu tenho mais ou menos 20 anos de histórico de experiência profissional. Comecei minha carreira sempre em Project Finance e Corporate Finance. E eu atuo no setor de infraestrutura há mais ou menos 13, 14 anos. Eu comecei como consultor do setor elétrico. O setor elétrico sempre foi um desafio, tanto do ponto de vista regulatório, tanto do ponto de vista de investimento. Então, eu fiz uma escola bastante extensa e bastante profunda no setor elétrico. E depois de 3 anos mais ou menos em consultoria, eu trabalhei já para o lado do sponsor. Então, um developer de projetos renováveis. Hoje esse sponsor está no guarda-chuva da Vibra, depois de várias transações. E mais ou menos 4 anos eu fiquei na Fitch Ratings, justamente cobrindo crédito de infraestrutura. Então, mais ou menos em 2014, quando eu me juntei à Fitch, o mercado de debêntures incentivadas, leia-se, o mercado de capitais financiando infraestrutura nacional, ele começou numa curva muito ascendente. Então, eu tive uma oportunidade de pegar, do ponto de vista aqui da história do investimento de infraestrutura, um período bastante legal, um período bastante particular, que é quando essas emissões começaram a vir com muita força e eu ajudei a desenvolver muita coisa dentro da Fitch, metodologias, etc. E mais ou menos em final de 2019, eu fui convidado pela Rio Bravo, que vislumbrava uma agenda forte de investimento em infraestruturas para os próximos anos, e você vê que foi muito acertado isso, né? E eu vim com esse mandato de desenvolver dentro de casa uma estratégia de infraestrutura. A gente optou por fazer uma estratégia de crédito e cá estamos com o RBIF 11. Eu sou o gestor da tese. Desde o início, a intenção era criar um veículo eficiente, já trazendo de forma diferenciada os aspectos ESG, não só integrado dentro da nossa análise de crédito tradicional, mas também a gente colocar um senso de responsabilidade na gestão de investimentos dos gestores de portfólio, numa tentativa pioneira mesmo, de alguma forma trazer os aspectos ESG do ponto de vista de gestão, né? Tá. Então, a gente foi o pioneiro e hoje a gente é o único fundo IS da categoria, né? Que é um selo da Ambima, que além de você integrar esses aspectos, você precisa também ter objetivo ESG, você precisa ter uma política ESG e KPIs. De alguma forma, você tem que fazer algum acompanhamento, algum monitoramento. Tem monitoramento de fatores-chave, né? Exatamente, né? Do ponto de vista tradicional, você monitora ali a dívida líquida pelo EBITDA, o índice de cobertura, índices de garantia, e a gente tenta olhar também, poxa, a gente tinha a perspectiva de tratar 50% do resíduo no começo, ele está tratando 45%, está trazendo 70%. Enfim, a gente vai ter mais chance de conversar sobre isso, mas é mais ou menos isso que a gente tenta fazer. Então é isso, né? Uma trajetória muito direcionada. Eu sempre gostei muito do que eu faço, né? Eu me dedico bastante e hoje eu sou o responsável, eu estou no cockpit da estratégia também, tanto
trazendo produtos para comitê de crédito, avaliando, olhando o fluxo de caixa no mercado secundário. Tem 2 analistas que trabalham comigo que me ajudam bastante também. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente está trabalhando atualmente. Perfeito. Então a gente vê que tem sim muita semelhança com o fundo imobiliário de papel, por exemplo, mas quando você olha o que está por trás, né, o que está gerando caixa ali, são coisas completamente diferentes. Exatamente. Né? O pessoal costuma fazer essa comparação, mas a gente vai ver aqui hoje que temos aí fatores importantes de diferença. Né? Exatamente. Eu acho assim, o FIINFRA é uma estratégia de crédito. Tem muitos aspectos de uma estratégia de crédito tradicional que você pode comparar com os fundos abertos que existem já há bastante tempo no mercado brasileiro. E ele tem vários aspectos de fundo imobiliário justamente por ele ser fechado e listado. Né? Aquela coisa do ticker, aquela coisa da liquidez, aquela relação do valor patrimonial com o valor de tela. Então, eu diria assim, são aspectos das duas coisas, é um bicho diferente, mas parecido ao mesmo tempo. Tá certo. Bacana, até falando dessa questão com a semelhança com o fundo imobiliário, a gente tem a vantagem tributária do FIINFRA, que tem uma diferença. E eu queria entender também, na sua visão, por que o investidor deveria considerar investir em infraestrutura através de um FIINFRA e não por uma debenture incentivada diretamente ou por um fundo aberto? Quais são as vantagens do FIINFRA nesse aspecto? Claro, eu diria que são muitas as vantagens, né? Do ponto de vista da isenção, a gente tem uma isenção total aqui. Se você tiver uma carteira de FIINFRA totalmente de debêntures incentivadas, basicamente vai ser o reflexo de um portfólio de debêntures incentivadas. Mas você tem a vantagem do fundo que, durante um período de enquadramento, você pode deter outros ativos, lógico, respeitando o seu mandato, respeitando ali o regulamento do fundo, mas são estratégias que, por si só, não são isentas, mas dentro desse veículo FIINFRA, ele fica isento. Então, relembrando, a gente tem 180 dias para alocar, tá? Que é quando você tem que atingir no mínimo 67% de ativos incentivados, e depois de 2 anos, 180 dias mais 1 ano e meio, você tem que estar com 85% da sua carteira alocada em ativos incentivados, lá da Lei 12.431, artigo 2º. Então, você tem a vantagem de ter renda isenta, você tem a vantagem de ganhos de capital também serem isentos, e dependendo da sua estratégia, é muito comum você fazer ganhos de capital, tá? Porque o ativo ele tem uma certa volatilidade, o ativo você pode ter variação diária na sua marcação, você vai ter eventualmente perdas ou ganhos de capital, então você tem isenção nisso daí, acaba sendo um componente interessante no retorno total de uma carteira. Então esse eu diria que é o aspecto da isenção tributária, né? A vantagem que a gente tem diferentemente de um fundo imobiliário. E do ponto de vista de simplesmente montar uma carteira, é sempre legal a gente pensar, pessoal, que um gestor ele tem a tarefa diária, ele tem uma formação técnica, a profissão do cara é ficar analisando crédito, é ficar analisando possibilidade de investimento, é ficar analisando quando que um ativo está barato, quando não está, quando que o risco de ter uma duration, uma sensibilidade para o risco de mercado é melhor esticar, é melhor diminuir. E o investidor, principalmente o investidor pessoa física, ele não tem essa formação técnica, e até quando o cara tem a formação, ele não tem tempo, porque ele vai estar fazendo uma outra coisa, ele tem uma outra profissão, né? Então, o gestor ele tem uma formação técnica para estar formando esses portfólios da melhor forma possível, obviamente seguindo uma série de regras. Você tem o regulamento do fundo, que é a bíblia que ele tem que seguir de alocação. Você tem dentro da gestora uma área de risco, eu tenho uma área de compliance, eu tenho um comitê de crédito que tem que aprovar tudo que eu apresento. Enfim, você tem toda uma estrutura, uma formação técnica ali que é muito mais benéfico você investir dessa forma. Então, assim, o investidor pessoa física, às vezes ele recebe ali uma oferta de um ativo no e-mail dele ou uma ligação do assessor. É muito importante ele ver aquela alocação do ponto de vista de um todo, né? Então,
Será que é melhor ele ter uma concentração de 5% da carteira dele ou de 2%? Como é que aquilo está correlacionado com outras classes de ativo que ele investe? E o FII Infra você compra uma cota e já tem uma carteira de ativos diversificada, né? Exatamente. O RBIF11 tem 26 ativos, então o investidor comprando uma cota já leva uma carteira de crédito diversificada de 26 ativos. Isso é muito interessante, né? Porque hoje o fundo está negociando aí algo como R$95, R$96. Com R$96 você consegue ter ali exposição a 26 ativos diferentes, né? Então isso é muito interessante. Isso é algo que até eu e o João aqui fazendo o relatório e tudo, é algo que você comentou num ponto interessante. A gente sempre tenta passar. Você está falando de crédito, a relação risco-retorno, o investidor tem que entender. Ele tem que saber colocar essas duas coisas na balança, porque a gente vai lá e fala de uma tira esperada, a gente vai falar de um retorno esperado e tudo. Só que o investidor, às vezes, ele olha pelas atribuições que ele tem, ele quer olhar o que vai pagar mais e meio que ignora uma parte importante dessa balança que você consegue fazer essa diminuição, né, essa diluição com uma diversificação, né, que aí você consegue acessar de forma mais eficiente em um fundo de investimento, né. Até se quiser comentar um pouco da estratégia, você falou um fundo com foco em ESG, estou olhando aqui a carteira do fundo, alocação do setor, geração renovável, geração térmica, saneamento. Como está a estratégia, como estão os projetos, o que vocês estão vendo aí no mercado hoje? Claro. É bastante interessante, primeira coisa a gente falar que o mercado de infraestrutura ele se desenvolveu muito nos últimos 5 anos. Precisou muito, né? Ainda bem que se desenvolveu para algo necessário, né? Exatamente. A parte difícil o Brasil ele já tem, né? Que é um pipeline de oportunidades naturais, né? Então é um país com extensão territorial do tamanho de um continente. Você tem ali uma infraestrutura antiga, uma infraestrutura ainda deficitária. Exige em vários segmentos de infraestrutura você tem muitas oportunidades ainda multibilionárias de investimento. E o que a gente viu nos últimos 5 anos foi uma evolução regulatória interessante. Você viu uma evolução, pelo menos uma percepção de uma evolução institucional interessante também. Você viu alguns setores, principalmente o setor de saneamento, né, seguindo uma trajetória que o setor elétrico teve lá atrás. Você viu o setor de telecomunicações evoluindo também, né? O setor de fibra, a gente viu uma consolidação muito grande, a gente viu alguns players realmente se destacando, furando a bolha e se mostrando com qualidade de crédito, com um nível de governança e profissionalismo bastante elevado, de forma a acessar esse mercado de uma forma ampla, por meio de emissões grandes, não só para profissionais, mas para investidores qualificados. Então, a gente viu o mercado como um todo se desenvolvendo, então as emissões vindo de mercado primário com bastante força, o mercado secundário com muito giro, muita liquidez, novos nomes vindo ao mercado. Então, você tem uma míriade de segmentos, uma míriade de emissões hoje no mercado, um estoque de emissões de infraestrutura muito acima de 200 bilhões de reais. Então, um mercado que está ganhando uma musculatura, uma robustez bastante interessante do ponto de vista de gestão de crédito privado, inclusive. Então, assim, a nossa alocação hoje, ela segue muito a nossa taxonomia ESG, tá? E eu queria já ressaltar que o fato da gente ter essa política de investimento sustentável, que ela limita alguns investidores em determinados segmentos, não significa que a gente tem um mundo, um universo endereçável menor que outros fundos, tá? Porque, vou dar um exemplo, a gente tem até 30%
para investir em setores ligados a gás, ligados a rodovias, logística, mas isso não significa que eu teria 50%, 60% de rodovia no fundo, né? Não faria nem sentido. Então ele acaba tendo o benefício IS, o benefício ESG, sem limitar o meu mundo de investimentos, as minhas possibilidades. Tanto é que a gente tem um dos maiores carregos da indústria hoje, né? Que é IPCA mais 8 já líquido dos custos do fundo, né? O que compõe a nossa carteira. Então, a gente tem uma carteira aí com ativos de saneamento, que como eu falei, é um setor que desde 2021, com o novo marco, a gente viu de fato assim, os players privados vindo com muita força. É um segmento que vem carregando muito esses recordes mensais que a gente tem visto de emissões no mercado primário de debêntures incentivadas. Teve mês aí que bateu 20 bilhões, né, de mercado primário. Então, ele é muito carregado pelo... Mesmo no âmbito jurídico, o saneamento evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante, né? A gente viu a norma dando o nome aos bois, né? É um segmento que sempre teve... do ponto de vista normativo, assim, uma disseminação grande no nível municipal, estadual. Isso prejudicou muito o investimento no passado, mas a gente viu ali uma organização, a própria ANA, a Agência Nacional de Águas, tomando ali as rédeas para normatizar o setor. Ou seja, a gente viu uma série de melhorias e que, de fato, o segmento, o setor, ele evoluiu bastante. E isso refletiu, como eu falei, no mercado de emissões de papéis incentivados. Então, a gente tem uma exposição no setor, é um setor que, do ponto de vista ESG, tem um papel muito importante, né? Doenças ligadas à água, elas são gigantescas. Tem estudos que mostram uma correlação elevadíssima entre acesso à água, ao esgoto tratado e desempenho escolar, por exemplo, né? Então, saúde pública mesmo, né? É saúde pública na veia mesmo, né? O setor de rodovias está vindo com muita força. O setor de portos vai vir com bastante força agora também. Falando de setores, o fundo fez uma emissão no final de julho, né? Concluiu a emissão, captou 25 milhões de reais e no relatório gerencial de julho vocês já falaram que alocaram todos esses recursos. Eu queria entender como é que foi essa alocação, se puder falar de alguns emissores especificamente, e qual a cabeça de vocês para o futuro, nas próximas emissões, quais setores vocês estão mais otimistas? Você falou aí de saneamento, telecom, se puder dar uma cor melhor nessas futuras emissões, o que vocês pretendem fazer? Claro. Pois a gente fez uma captação de 25 milhões que a gente finalizou em julho. No dia 20 de julho, a gente teve a liquidação financeira. A gente foi muito rápido e eficiente nessa alocação. O fundo está totalmente alocado. A gente está com 1,5% de caixa hoje. E a gente foi bastante feliz porque a gente aproveitou uma janela muito específica em que os spreads de crédito, eles, apesar de estarem já comprimidos, após esse período, teve uma compressão ainda maior. Tá? Então, a gente foi muito rápido em fazer essa alocação. A gente se aproveitou de algumas emissões de mercado primário. Tá? A gente fez uma alocação bem legal em solar, numa planta de lixão, Waste to Energy, que já fechou o spread também, que a gente conseguiu carregar um ganho bastante interessante nessas últimas semanas. E também a gente conseguiu proteger o fundo de uma volatilidade das NTNBs de julho. Então, no período que a gente fez a alocação, a gente já fez uma alocação em alguns ativos em CDI+, com um carrego bastante interessante, que é uma tese exclusiva que a gente tem de recebíveis no mercado livre de energia. E nesse período, AB com volatilidade, abrindo, a gente conseguiu trazer uma performance muito superior ao benchmark nesse período. Então, o fundo hoje totalmente alocado, com gestão ativa e com resultados dessa gestão ativa já marcado na carteira. Perfeito. E só para reforçar, você comentou que esses recebíveis, esses FDICs, tem CRI e CRA também, CRI na carteira, né? Exato. Ele, a partir do momento que ele entra na carteira, ele vira incentivado, o que leva a taxa de carrego do fundo lá para cima.
E você Exatamente. que essa taxa hoje líquida de taxas de administração e custos do fundo, que por sinal o fundo tem uma taxa de 0,85%. Correto, exatamente. Então que ali e sem taxa de performance. Sem taxa de performance, interessante, abaixo da média do mercado essa taxa. Correto, exatamente. Então seria IPCA mais 8 de carrego, mas em rendimentos isso se traduziria ali em o que vocês pagaram no último mês, 90 centavos por cota, isso seria o rendimento de carrego ali, na velocidade de cruzeiro do fundo, seria esse rendimento. Exatamente, né? A gente usa uma métrica que é o seguinte, o fundo ele tem uma volatilidade natural, né? O fundo ele tem uma correlação muito, muito elevada com as NTNBs. As NTNBs elas variam assim como a taxa pré, né? E mais a variação da inflação implícita. E isso depende muito da duration do fundo, né? O fundo hoje tem uma duration de 5 anos, que é muito próxima do IMAB, então ele tem ali uma correlação bastante forte com esse índice. E, além disso, você tem a variação dos spreads de crédito, mas que historicamente ele tem um ciclo muito mais longo de aberturas e fechamentos do que a volatilidade de uma NTNB. Tá? Então, no fundo, ele acaba sendo muito mais próximo de uma volatilidade do IMAB. Então, para a gente evitar que eu tenha meses muito bons, né? Por exemplo, esse mês o fundo está dando acima de 2%. Né? Eu não vou chegar lá e distribuir 2%. Isso é um sinal que eu gosto muito de falar para o mercado e para os nossos cotistas. Que se a gente faz uma distribuição nesse nível, eu posso ter um mês subsequente em que a gente tem uma performance de 0,5%, ou de 0%, ou até negativa. Isso é natural, a gente não tem que se assustar com isso. Só que se eu fizer uma distribuição de 2%, como é que eu vou fazer uma distribuição no próximo mês? E se eu fizer 1% no mês e 1% no outro mês? Né? Tá dentro da regra. Então a gente tenta nivelar, o nosso target é sempre olhar qual que é o carrego líquido da carteira nominal, né, que depende de uma inflação, para que eu possa ter previsibilidade para distribuir para os cotistas. Então, quando a gente olha ali o IPCA mais 8 e a gente fala numa inflação mais ou menos de 4,40, 4,50, a gente está falando ali de 12,50, que é mais ou menos de 0,9% a 1% ao mês. Tá? É isso que a gente tenta distribuir de forma bastante previsível e linear. Daí você fala, poxa, Vitor, mas você disse que o fundo busca gestão ativa, quer fazer trades táticos e ganhar ali com o giro de carteira. Exatamente. Como isso também ele é pouquíssimo previsível, a gente deixa para distribuir de forma semestral ou geralmente no final do semestre aquele rendimento adicional que a gente tenha para também dar um pouco mais de previsibilidade para os nossos cotistas. Perfeito. Então. É o que lá nos fundos imobiliários o pessoal fala do não recorrente, né? Porque o CRI ele acaba sendo um pouquinho diferente nesse sentido, né? Uma volatilidade menor e tudo, mas sempre há uma alocação tática, uma gestão ativa ali no mercado secundário, e aí a gente deixa o não recorrente para o final do semestre e todo mundo até consegue acompanhar essa evolução. Isso. Mas você tem um carrego um pouquinho previsível, né? De certa forma previsível ali, que ajuda até no planejamento do investidor. Exatamente, né? Isso, né? Quando a gente está distribuindo, sei lá, 0,9%, 0,95%, 1%, a gente já quer passar o sinal de que aquilo é um valor que ele é sustentável no longo prazo, né? Sim. Então, quando o investidor ele faz a alocação, ele já tem a expectativa que nos próximos meses vai ser algo parecido com aquilo, tá? E é esse sinal que a gente quer dar. E falando um pouquinho então da análise de crédito, como que vocês abordam essa questão? A gente tem ali, quando a gente fala, voltando de novo aí para o mercado imobiliário, você pode ter ali um contrato de locação em que aquele ativo é lastreado. Então, você tem talvez até um pouco mais simples de olhar de onde vai vir a receita que vai pagar aquela determinada dívida. Quando a gente vai para o mercado de infraestrutura, é diferente, né? Você tem que, talvez, ir um passo mais profundo ali, de olhar um pouquinho mais no detalhe. Como que é essa análise de crédito lá na Rio Bravo? O que vocês avaliam aí para determinar até mesmo o grau de investimento daquele ativo? Claro, esse é um aspecto bastante importante, né? Porque tudo depende da qualidade de crédito daquele emissor, né? Porque a gente faz uma alocação, a gente, lógico, quer dar previsibilidade de distribuição de rendimento, a gente quer atingir o máximo
de carrego, de yield daquela carteira, mas a gente tem que estar sempre preocupado fundamentalmente com a qualidade de crédito daquele ativo. Nenhum ativo que a gente investe no RBIF 11, ele tem simplesmente uma visão de curto prazo. Sempre investe com a visão que se eu tiver que carregar aquele ativo até o final, eu vou estar confortável em fazer isso, né? Lembrando que o RBIF 11, até onde eu sei, é o único FII infra listado que exige rating público para todos os ativos da sua carteira, tá? Seja um rating ou uma opinião de crédito de uma agência independente de classificação de risco. Ou opinião interna, um rating interno? A gente tem o nosso próprio rating, tá, né, que a gente faz um acompanhamento. A gente tem uma escala numérica, tá? Diferentemente das agências, que é uma escala nominal, a gente tem uma escala numérica porque a gente acha que do ponto de vista comparativo é muito mais fácil. Então a gente tem, a nossa metodologia, ela estabelece que a gente tem os parâmetros de crédito. O que são os parâmetros? São aqueles fatores que determinam o risco de crédito de uma determinada infraestrutura, de um determinado ativo. Então a gente vai olhar, eu quero entender no detalhe o risco de receita, volume, preço, né? Se tem exposição a commodity, contrato de longo prazo, de curto prazo, se tem indexação. Eu quero estudar a estrutura de custo daquele projeto, se ela é totalmente previsível, se ele tem capex intermediários, por exemplo, pavimentação periódica, ciclos quinquenais de investimento de rodovias, por exemplo, né? Ou uma planta térmica que tem que fazer aquelas grandes manutenções nas suas turbinas, nas suas caldeiras, etc. Eu quero entender qual que é a estrutura daquela dívida, qual que é o ambiente regulatório, se é uma contraparte federal, se é uma contraparte municipal, daí tem uma nota mais baixa. Então eu vou dando notas que vão de 1 a 5, que vai desde o parâmetro fraco até um parâmetro forte, e no final eu vou ter uma nota média disso daí. E um dos parâmetros que a gente olha dentro da governança é o aspecto ESG. E o aspecto ESG a gente vai medir o benefício socioambiental, que a gente chama de adicionalidade socioambiental daquela infraestrutura, e a gente vai olhar também a categorização de risco. Se é um projeto que ele é muito sensível do ponto de vista de risco ESG, por estar perto de uma região quilombola, por exemplo, ou de uma área de APP, ou um site que tem um heritage da ONU, por exemplo. Então, esses aspectos dão uma nota de risco ESG pior para esse projeto, e isso pesa do ponto de vista global na nossa nota também do risco de crédito daquele projeto, né? Enfim, a gente tem essa nota interna que a gente acompanha pelo menos uma vez ao ano, e a gente também faz o acompanhamento de rating daquele projeto, né? Como eu falei, ele tem que ter uma nota também externa que acaba valendo, eu acho que duas coisas importantes. Acaba sendo uma chancela independente também, né? Que eu acho que conta principalmente para o investidor, que tem uma chancela de uma terceira parte. E também, do ponto de vista de negociação no mercado secundário, um ativo que tem rating ele é muito mais líquido, né? Então, numa situação de aperto no mercado de crédito, e a gente já viu no ano passado, em 2019 a gente passou por isso, na pandemia a gente passou por isso também. Você sair daquele ativo é muito mais tranquilo, né? Então, são esses aspectos que pesam também na nossa avaliação. Hoje, a carteira, o rating médio dela, qual que é? É um AA-. AA-. Bem interessante. Você, então, com o RBIF, consegue acessar uma carteira de crédito diversificada, comprando uma cota, essa carteira AA-, que é um rating... bem razoável, grau de investimento, né? Para o padrão Brasil. Com um carrego de IPCA mais 8 já líquido e rendimentos mensais, além da isenção tributária, né? Tanto no rendimento como no ganho de capital. Bem interessante, bem interessante. Exatamente isso, né? Como é que um investidor, pessoa física, consegue montar uma carteira dessa, né? Com todos esses parâmetros de qualidade de crédito, de carrego, sendo, né, que eu não tenho o tempo necessário para estar se dedicando àquilo. Então, eu acho que esse é o papel do gestor, né? A gente oferecer opções de investimento que se adequem
da melhor forma possível para os investidores. E nesse mercado, a gente comentou aqui, né, de mercado de um spread mais comprimido e tudo, acaba entrando bastante. É muito importante ter esse fator de originação própria que a Rio Bravo tem sua linha de crédito como um todo, né? Olhando um pouquinho para frente, o que vocês, como que está o pipeline, quais são as direções aí que o fundo deve tomar? Ou apesar do fundo tá começando agora, esse já é um escopo que ele pode crescer nessa mesma direção? Exato. Eu acho que hoje os gestores que vão se diferenciar são os gestores que têm uma capacidade de originação de ativos, justamente porque os ativos hoje que vêm dos DCMs dos bancos ou de mercado secundário, eles estão com o spread bastante comprimido. Baixo, né? A gente já estava aí num período de meses de spread comprimido, e o que a gente verificou com os nossos estudos dentro de casa é que nos últimos dias a gente teve uma compressão ainda maior, né? Então, assim, o fundo está totalmente alocado, ele se beneficiou muito desse fechamento de spread, e para os próximos meses, pensando aí em novas captações, a gente está trabalhando firme na nossa esteira, nossa estratégia de desenvolvimento de projetos. Até então, porque para o investidor, desculpa interromper, mas para o investidor, né, quando ele olha um mercado como esse, no final das contas, se ele está buscando um determinado retorno, ele vai necessariamente ter que correr mais risco para ele conseguir aquele retorno que ele está buscando, né? Então, quando você faz essa originação, você tem um custo menor no final das contas. Você consegue levar esse custo, embutir esse custo no pagamento ali, né? São ativos exclusivos também. Exatamente. Não tem acesso a esse ativo na plataforma. Exatamente, né? Em primeiro lugar, ele não vai ter acesso a esse ativo. E quando a gente olha realmente, para a gente conseguir, em tese, um yield maior, a gente tem que correr mais risco, né? Mas o legal é que, quando a gente fala de originação própria, a gente muitas vezes consegue arbitrar um projeto que tem um risco legal com uma taxa maior, porque esse desenvolvedor ele não tem acesso ao mercado de capitais, ele nunca falou com o banco, ou ele tem um ticket muito pequeno para estar acessando o mercado de capitais, e a gente dando a mão para ele, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais certeira, muito mais eficiente, né? E conseguindo um spread maior também. Então a nossa expectativa é de trabalhar mais, sem deixar, obviamente, a nossa visão tática de girar a carteira, de buscar ativos líquidos, mas sempre manter ali uma camada de ativos ilíquidos dentro da carteira de originação própria, ou ativos exclusivos que chegam para a gente via Club Deal, que tem uma qualidade de crédito boa e um spread de crédito melhor. Perfeito. E até agora, algo que a gente passou um período turbulento ali no mercado de crédito imobiliário, a gente viu alguns mesmo períodos que foi necessário acessar, por exemplo, garantias, foi necessário acessar toda a estrutura disso que envolveu, toda a estruturação foi testada, né? Se essa estruturação foi realmente bem feita. Como que a gente, algum problema, alguma inadimplência, não sei se seria essa a palavra na verdade, mas algum problema de crédito nesse mercado, como ele é tratado, como que você consegue monitorar isso, se são os indicadores que você comentou aqui na análise que você faz previamente, tudo, como que é feita essa dinâmica aí com vocês? Em primeiro lugar, a gente sempre quer acompanhar de perto as notícias, a gente quer acompanhar os demonstrativos financeiros, né? Então a gente tem sempre o acesso ao RI dessas empresas ou o contato ali dos desenvolvedores desses projetos, e se tiver alguma coisa que dê algum desconforto, a gente vai estar acessando esse sponsor, né? Esse desenvolvedor. Um exemplo que a gente teve agora um investimento de bioenergia na carteira, que a gente entrou em contato perguntando sobre o risco de queimadas, né? Ah, sim. Então, exato, é um sponsor que ele tem canavial aqui no estado de São Paulo, no oeste do estado, e no mesmo dia nos foi respondido de que um percentual muito pequeno do canavial ele está sofrendo algumas consequências, mas está tudo sob controle, e que isso não estaria, de alguma forma, colocando em risco o desempenho daquele projeto. Então, isso aqui é só para dar um exemplo de como que a gente age no dia a dia. Tem acesso à informação, contato com os emissores diretamente. Com certeza. E outro ponto de você conseguir originar dentro de casa os ativos é que você customiza a estrutura de garantias que você acha mais adequado para o crédito, né? Exatamente, né? E essa semana também
a gente teve uma conversa com o CEO, o CFO de um projeto térmico que a gente estruturou recentemente para discutir quais foram os desenvolvimentos desse projeto ao longo desse período. É um projeto que ainda está em construção, tá? Para você ter uma ideia, a gente tem um grip tão firme nesse projeto que toda semana eu tenho que aprovar as notas fiscais. Nossa. Acompanhando de perto mesmo. Acompanhando de perto mesmo, né? Então, assim, a gente entra no nível da nota fiscal, eu planilho tudo isso e comparo com o orçamento que todo mês ele me manda. Que legal. Né? E a gente consegue comparar se está dentro do esperado, se está dentro do budget. Né? Então, esse tipo de trabalho, além de toda a análise de crédito, a análise de renda fixa, né? A técnica de análise de spread de crédito, de movimentação das NTNBs, que é um aspecto muito mais da renda fixa, né? Sim. A gente tem que ter mesmo o chapéu aqui do estruturador, do cara da infraestrutura que visita o parque, né, que coloca a bota na lama para a gente estar acompanhando. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, que a gente gosta bastante e que engloba vários aspectos. Que bacana, bacana, é bom. Tem mais algum ponto, João? Não, por mim. Então, eu queria agradecer, Vitor, acho que ficou bastante claro aqui, eu acho que a gente está aí diante, claro que o mercado ele já é bastante desenvolvido nesse sentido, mas tem, igual você falou, o Brasil é um pipeline de operações, e quando a gente vê o que o mercado de fundos de infraestrutura tem a oferecer para justamente dar essa liquidez, essa vazão para esses projetos todos, eu acho que vamos fazer uma contribuição muito importante daqui para frente, como foi a evolução, a gente falou de evolução jurídica, a gente viu isso acontecendo no mercado imobiliário e a gente está vendo isso acontecer também no mercado de infraestrutura, né? Então, queria agradecer pelo seu tempo aqui, pela nossa conversa, deixar o canal aberto aqui e convidar você a acessar o nosso relatório aqui de responsabilidade do João. Então, o João comenta ali todos os meses ali como está a carteira, como está a alocação, né, João? O relatório fica bem detalhado. Então, aqui na descrição do vídeo você vai ter acesso completo a EQI Research. Você pode, é só fazer o seu cadastro, colocar um e-mail, uma senha ali. O cadastro é completo e gratuito e terá acesso a todas as nossas coberturas, todos os nossos materiais. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigada, Vitor. Que é isso, para mim é um prazer estar aqui. Conte conosco. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.